Vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós começamos a falar sobre esse texto no dia 4, no culto da manhã, quando falamos sobre o processo da tentação. Nós queremos, com a graça de Deus, concluir o assunto hoje e vamos recapitular rapidamente o que já foi dito. Nós vimos que a palavra provação é a tradução de um vocábulo grego, peirasmo, que pode ser traduzido por provação ou por tentação. Ele é traduzido no verso 12, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. A mesma palavra que vem da raiz, a palavra tentado vem da mesma raiz da palavra que no verso 12 foi traduzida por provação, mas no verso 13 ela é traduzida por tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Nós vimos que o mesmo acontece no verso seguinte, onde a palavra é traduzida por tentado, e a mesma palavra grega, peirasmo, é traduzida por tentação na oração que Jesus nos ensinou a fazer em Mateus 6, 13a, quando Ele nos ensinou a orar, pedindo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno, porque pode ser traduzido do mal ou do maligno. Da mesma raiz grega é a palavra usada para referir-se à tentação de Jesus, em texto que já vimos, Mateus 4, de 1 a 11. Assim, essa palavra grega designa toda e qualquer espécie de provação, tribulação ou tentação. Vimos também que na forma verbal significa provar, testar, tentar ao pecado. A palavra peirasmo serve também para descrever acontecimentos como retrocessos, derrotas, perseguições por causa de Cristo, oposição feita pelo inferno na tentativa de derrotar o crente. Durante um momento estávamos orando pela igreja perseguida, nós oramos pela igreja perseguida e dissemos que realmente nós não temos a mínima ideia do que é que vivem, o que os irmãos da igreja perseguida vivem, porque eles expõem continuamente à morte as suas vidas pelo fato de testemunharem de Jesus. Nós temos um outro tipo de perseguição aqui, nós somos provados e testados de várias formas, mas sobretudo na área da tentação ou provação mesmo. Mas a Bíblia afirma também: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações.
Não vamos entrar em detalhes, porque já foi feito no dia em que ministramos sobre isso. Vimos os resultados benéficos da provação no tempo presente. Tiago diz assim nos versos 2 a 4: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pedro também discorre sobre isso, não vou ler o texto, capítulo 5, versos 10 a 11. Vimos também os resultados benéficos da provação na eternidade. Tiago 1,12: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós vimos uma palavra semelhante a essa em Apocalipse 2,10, dirigida à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. E em Apocalipse 3,10 a 12, onde o Senhor promete livrar-nos de uma provação que virá sobre o mundo inteiro. Ainda que a provação ou a tentação, depois de vencidas, tragam bênçãos no tempo presente e na eternidade, ninguém deve atribuir a tentação ou provação a Deus. Tiago 1,13 diz: Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Seria o caso de perguntar por quê? E o texto responde no verso 13: porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém, ou seja, o mal não vem de Deus. Também porque toda boa dádiva procede de Deus. O verso 16 diz: Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o mal não pode vir dele. Agora, Deus permite que o homem seja tentado, mas ele não tenta ninguém. Isso pode ser constatado na tentação do Éden. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus deu um mandamento, um único mandamento ao homem, e disse que se ele desobedecesse essa ordem, ele morreria. E ele foi tentado pelo diabo justamente na área onde a sua obediência foi testada. Deus permitiu? Permitiu. Mas não foi Deus que induziu, levou o homem ao pecado. Isso pode ser constatado também na tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, 1, verso 1 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. O Espírito levou ao deserto, onde Deus sabia ele seria tentado, mas não foi Deus que tentou o seu próprio filho. Isso pode ser constatado também na tentação de Pedro, quando Jesus disse, Pedro disse que estava pronto a morrer por Jesus, e ele disse que naquela mesma noite ele haveria de traí-lo por 3 vezes, haveria de negá-lo por 3 vezes. E Jesus conta que Satanás pediu permissão para peneirá-lo, para joeirá-lo, para
fazer aquilo que normalmente Deus não faz, mas permite que o diabo faça. Todas as vezes que eu e você pensamos de nós além do que devemos e achamos-nos os tais e achamos-nos melhores do que qualquer pessoa, ou achamos que essa aí eu venço de letra, não, isso aí não é problema para mim, olha, pode esperar que quando sobe esse ranço de soberba, o diabo vai te dar uma rasteira. E vai fazer isso com a permissão de Deus, porque você precisa ser humilhado, quebrantado, para saber que você não é nada disso que você pensa que é. Porque isso não te faria bem. Cada um de nós deve ter consciência de que sem Jesus nós não somos nada. Pedro, no caso, ele estava pensando que não, eu estou pronto a ir até as últimas consequências. Nem eu, nem você está pronto. A menos que vivamos na graça e no poder de Deus. Isso requer oração, isso requer uma dependência, requer leitura contínua da palavra, para que o seu espírito seja fortalecido. Mas não é essa pregação de agora. Isso nós já falamos. Por isso Jesus ensinou-nos a orar para não cairmos em tentação. E não nos deixes cair. Ele não pediu que nós orássemos pedindo para não sermos tentados, porque todos nós somos tentados. Agora, o que nós pedimos não é para não sermos tentados, mas para não cairmos em tentação. É por isso que ninguém deve atribuir a Deus a tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. A Bíblia nos ensina, e foi aqui que nós paramos, a Bíblia nos ensina que cada um é tentado pela sua própria cobiça. O verso 14 diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que é a cobiça? A cobiça é um desejo ilícito. Satanás investe nos desejos ilícitos que ele sabe você abriga. Se eu abrigar algum desejo ilícito, Satanás vai saber. Você vai dizer, pode entrar no meu pensamento? Eu não creio, que a Bíblia não diz isso. Mas ele vê como você age, ele vê o que você fala, ele está atento àquilo que você faz. Tem um monte de gente a serviço dele, um monte de diabinho aí a serviço dele, para ver. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor, bramando como leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então, ele está de olho em todos nós e ele faz o marketing do que ele tem para lhe oferecer. São sempre coisas bonitas, atraentes, agradáveis, desejáveis. Satanás irá sugerir 1000 planos para a satisfação dos seus desejos ilícitos, da sua cobiça. O tentador tem como seu aliado, então, a cobiça humana, ou seja, a natureza humana caída. É verdade que o primeiro casal foi tentado antes de ter essa natureza. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso requer uma mensagem inteira. Mas o que Satanás fez foi a cabeça de Eva. Trabalhou, sugeriu e colou. E o pecado ainda não tinha se instalado. Mas no momento em que Eva acolheu aquele pensamento, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então a coisa aconteceu.
A Bíblia classifica os desejos ilícitos em 3 categorias. 1 de João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Vimos isso no domingo passado à noite. E a primeira eu disse que a Bíblia classifica os desejos ilícitos em 3 categorias. A primeira categoria é a cobiça da carne. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, não procede do Pai, mas procede do mundo. Existem desejos plenamente legítimos, tais como comer, beber, vestir-se, dormir, recrearmos-nos, descansarmos, termos sexo com o nosso cônjuge, e ir e vir, e fazer 1000 coisas que são legítimas e não tem nenhuma contraindicação. Mas existem desejos ilícitos. Todo mundo tem necessidade de comer, mas Deus diz: olha, dessa árvore aqui não pode comer. E onde é que Satanás tentou Eva? Foi justamente naquilo que Deus disse: olha, isso não pode. Foi justamente quando Jesus estava com fome que Satanás veio e sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães. Pedras que tinham a forma e a aparência até de pães. Outro desejo ilícito é transar fora do casamento. Alguém diz: mas eu tenho desejos, Deus me fez com esses desejos. Claro que fez. E aí que você é testado. O teste está aí. Quem testa não é Deus, mas Deus permite que você esteja testado. Deus vai permitir situações em que tudo favorece para você deitar com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Seja você solteiro, ou casado, ou seja lá o que for. Você é tentado, muitas pessoas pressionadas por N razões, são tentadas a prostituir-se, muitas, porque por N outros fatores são tentadas a adulterar, porque a oportunidade cai assim de bandeja, e cai numa hora em que ele não está bem com o cônjuge, ou ela não está bem com o cônjuge. Então, existem aqueles que são tentados na prática de perversões, as mais variadas, as perversões homossexuais, e tudo aquilo que é perverso. Perverso é tudo aquilo que é torcido, é mudado no planejamento original de Deus. Fornicar, mentir, enfim, a lista não para. Satanás disse que, quando sugeriu que Eva comesse da fruta que Deus disse para ela não comer, e ela refutou com a palavra de Deus, Satanás disse que não haveria nenhuma consequência. Acenou com muitas vantagens, e sempre haverá vantagens para você pecar. Estão aí a serviço do sistema do mundo, a mídia, que divulga N necessidades que toda a humanidade nunca teve até agora, mas agora tem. Então a mídia faz com que você sinta a necessidade de ter coisas que você nunca teve, né? Eu disse que, eu não disse, vou dizer agora. Eva olhou para a árvore do bem e do mal com a cobiça da carne.
O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Era boa para se comer, mas Deus disse: não coma. Mas Satanás disse: olha, coma. Coma porque é bom. Coma porque vai ser legal. Experimenta isso porque vai ser legal. E ela tomou o seu fruto e comeu. A Bíblia classifica os desejos ilícitos em 3 categorias. A segunda categoria é a cobiça dos olhos. Porque tudo que há no mundo, os desejos dos olhos, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eclesiastes diz que os olhos não se fartam de ver. Tudo você vê e quer cada vez mais. E ver puramente é uma bênção. Mas o problema é o desejo que você pode ter através dos olhos. E um dos mais comuns é o desejo de consumir. É o desejo de ter. Você vê que o outro tem e você diz: eu quero. Ele tem, eu também quero. E se puder, quero o melhor do que ele tem. O sistema do mundo está empenhado em levar todos nós a gastar cada vez mais, a gastar o que não temos, a gastar com o que não é essencial, levar-nos a fazer dívidas. Muitos deixam de entregar o dízimo, de dar para missões, de cumprir compromissos essenciais, mas elas conseguem comprar o que elas querem. Satanás, então, através do sistema do mundo, procura despertar em nós o desejo dos olhos. Eva olhou para a árvore do bem e do mal com o desejo dos olhos. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Tenha sempre em mente, Satanás vai trazer para você a coisa mais bonita, mais encantadora, mais apetitosa, seja o que for, vai ser sempre algo que vai te trazer alguma aparente coisa boa. A Bíblia classifica os desejos em 3 categorias e vem aí a terceira, é a soberba da vida. Eu coloquei aqui o desejo de aparecer, mas pode ser o desejo de ser como Deus, ou o desejo de notabilizar-se, o desejo de sobressair-se, de ter status, de ter projeção, de glória pessoal, de estrelismo. Tem gente que gosta de aparecer. E é um prato feito para ele. Então ele vai criar 1000 oportunidades para você aparecer, para você se notabilizar, para você se projetar. As pessoas hoje medem prosperidade com os olhos do mundo. Prosperidade aos olhos do mundo significa estar numa boa, cheio da grana. O mundo vê, se você é homem, que você tenha um monte de mulher ao seu redor, e normalmente exploram o homem, porque o homem é que cai nessa cilada, né? E a mulher também. Eu não sei como é que a mulher sente em relação a essas coisas e como é que... Mas a mídia não divulga muito esse outro lado, embora eu saiba que existe N coisas aí que trabalham nesse sentido, mas o fato é que Satanás sempre vai trazer essa possibilidade para você através de um procedimento ilícito. Algo que Deus diz para eu e você não fazemos. O texto de Gênesis 3,6 diz que Eva olhou para a árvore com a soberba da vida.
o desejo de ser como Deus. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Aqui é o desejo de ter entendimento. Aparentemente, nada mais legal do que ter entendimento. Quem é que não quer? Só que o entendimento que ela ia obter não era de Deus. Era o entendimento que ela obteria através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Justamente da árvore que Deus disse, olha, não comam. É esse entendimento que ela buscou. Nós devemos buscar o conhecimento de Deus e da sua vontade. Colossenses 1:9, onde diz assim, por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando falamos de espiritual, estamos falando conhecimento espiritual de Deus. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para toda perseverança e paciência com alegria. O que o texto está dizendo é o seguinte, quanto mais eu e você lermos, entendermos e compreendermos as Escrituras, mais poder eu e você teremos para fazer a vontade de Deus. O conhecimento que Eva e Adão desejaram os elevaria ao patamar de Deus, para serem iguais a Ele. Ora, isso era engano, puro engano. Eles caíram no engodo dos seus próprios desejos. Ele despertou o desejo. Isso revela uma soberba que não existia, mas que ele incutiu. Olha, você pode não estar nem pensando em nada, mas Satanás vem e coloca aquele desejo. E aquilo você pode dizer das duas, olha, eu não quero isso, isso não é de Deus, ou então você pode gostar. E se você gosta, aí que a coisa complica. Porque ele viu que você gostou e é por isso que a Bíblia afirma que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então não diga que foi Deus, é a sua cobiça. O que Satanás faz é trabalhar com você para despertar aquilo que ele sabe está aí dentro de você. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Mas o processo de tentação tem 4 etapas. Primeira etapa, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então o que o diabo faz? O diabo arma o laço, a armadilha, o alçapão. Quando você quer pegar um peixe, você coloca uma minhoca ou algum peixinho pequeno ou alguma coisa que vai atrair um peixe maior ou um peixe pequeno, aí você vai usar a minhoca mesmo. Se você quer apanhar um passarinho, você vai colocar milho, passarinho come milho, alpiste, né? Mas se for uma ave maior, o milho atrai. Se você quer pegar um animal maior, você vai usar carne. Se você quer pegar um rato, você põe um queijo ali. E assim o diabo prepara a sua armadilha baseando-se na sua cobiça, na cobiça de cada um.
E eu tenho um texto aqui que eu quero examinar com você. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí, porque é esse texto aí, Provérbios 7, 6 a 20. Ele conta a história de um jovem. Ele diz assim: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos, entre os tolinhos, entre os desavisados, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. É um jovem que já estava de olho numa mulher que estava de alguma forma se insinuando para ele, porque senão ele não estaria lá, ou então alguém fez propaganda dessa mulher, ou alguém diz: olha, já estive com ela e ela dá mole, então vai lá. Então diz que ele ia e vinha pela rua. Parece alguém que está andando para lá e para cá e está esperando uma oportunidade, porque já havia alguma combinação anterior e ela viria ao encontro dele. Mas o texto diz que ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha. Mulher estranha é a que não é a sua, viu? E seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Então veja, o pecado sempre é cometido quando as pessoas não estão vendo. Ele estava ali andando para lá, para cá, talvez esperando escurecer. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Fala de uma mulher que está o tempo todo vendo onde é que ela vai pegar o próximo trouxa. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Ela teve a cara de pau de dizer que foi ao templo oferecer um sacrifício pacífico. O que era um sacrifício pacífico? Era um sacrifício de ação de graças. Ou então por um voto que ela teria feito e ela estava pagando, cumprindo o seu voto. Ela diz: hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Sugere uma mulher que estava buscando alguém e encontrou um trouxa. Ele acha que ele é esperto, mas deixa ver. Já cobri as coxas da minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Está tudo muito bem perfumado. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores. E ela explica por que isso pode ser feito. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Então, olha, a gente pode deitar e rolar, porque ele não vai aparecer. Ele saiu, foi para longe, enquanto isso eu estou aqui. Essa é a conversa mole do tentador, através daqueles que estão ao seu serviço. Ele vai usar quem ele quiser, ou quem der oportunidade para ele. Pode ser essa mulher, pode ser uma oferta que alguém faça para você, de alguma vantagem, alguma oportunidade pela qual você pode estar até orando. E pode ser que quem esteja respondendo a sua oração não seja Deus, hein?
Cuidado. Às vezes, voltando aqui para a questão do homem e da mulher, você pode estar experimentando uma crise conjugal, ou um problema no seu relacionamento, no namoro, ou seja lá o que for, e você briga com a pessoa que você ama e você fica muito chateado, e você diz, dá vontade de você descontar isso de alguma forma. O diabo percebe isso e traz alguém que vai cair assim que nem um doce, e ele vai vir com a conversa mole. Atraída pela sua própria cobiça, a pessoa tentada se deixa seduzir. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Ela veio, se aproximou, disse coisas que ele gostaria de ouvir, o elogiou, o exaltou, diz do seu interesse por ele, e ele ficou encantado com toda aquela oferta extraordinária. Nós temos que o processo da tentação tem 4 etapas. Vamos para a segunda etapa. A cobiça concebe o pecado. A cobiça gera o pecado. Agora, esse gerar não é no sentido de completou o ato. Significa que na concepção, quando alguém concebe, uma mulher concebe de um homem, não significa que o filho nasceu, mas significa que ele está sendo gerado no ventre dela. Então, o texto diz, a cobiça concede, então a cobiça depois de haver concebido. Então, essa segunda parte é a cobiça quando ela concebe o pecado, quando ela abriga a ideia do pecado. Satanás está aí na minha e na sua mente, como foi na mente de Jesus, como é na mente de todas as pessoas. Ele joga, ele traz ideias, ele traz N coisas que você não sabe de como surgiu aquilo. Então, vamos voltar para o moço. Esse moço vai com a mulher do outro, como o boi que vai para o matador, como um animal que corre para a armadilha. O texto diz, em um instante, depois de tudo que ela fez para conquistá-lo, ele a seguiu. Se ele a seguiu, é porque o pecado foi concebido. E como o boi que vai para o matadouro, como animal que corre para a armadilha. Ele não está sabendo que é isso que vai acontecer, mas ele vai louco para consumar o seu pecado. O texto diz que ele vai como uma ave que corre para dentro do alçapão. Quantos aqui já viram como é que pega um passarinho no alçapão? Eu, quando era menino, fazia isso na roça, mas sempre tinha alçapão por todo lado, lá onde eu ia, e sempre pegava passarinhos lindos, canários, e quando pegava um canário belga era uma coisa assim fabulosa. Bom, nós vamos então para a terceira etapa. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, diz o texto. Neste caso, quando é que aconteceu? Aconteceu quando esse jovem entrou na casa daquela mulher e coabitou com ela. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado ainda não tinha acontecido. Podia ser evitado até
pertinho, mas as pessoas pensam, muitas pessoas gostam de brincar com a tentação. Elas falam, não, eu vou até esse ponto, mas depois eu não vou mais. Olha, você vai até o fim. Quem brinca com fogo, se queima. Quem começa com algumas carícias, alguns toques, você está brincando com fogo. Depois você vai dizer, eu não aguentei. Para que você mexeu com quem não tinha que mexer? Você não pode ignorar que você é de carne e osso, você tem hormônios e que eles, se forem despertados, se forem trabalhados, eles vão funcionar. E vão funcionar da maneira errada, com a pessoa errada, na hora certa, na hora errada e do jeito errado. Bom, então quando esse moço entrou na casa daquela mulher e coabitou com ela, o pecado foi consumado, foi dado à luz. Como uma ave, esse jovem entrou dentro de um alçapão e comeu os grãos que estavam ali para atraí-lo para aquele lugar. E logo vem a última etapa após o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça, uma vez consumada, ela leva à morte. Às vezes a morte física. O Brasil tem a maior estatística de jovens que são mortos na adolescência e na juventude. É a mais elevada de todo o mundo. Agora, por que isso? Porque adolescentes e jovens são atraídos a ganhar um dinheirinho fácil. Eu lembro que nós tivemos aqui na igreja um casal que tinha um filho que deu muitos problemas, porque o alvo dele era ser traficante. E ele disse, eu quero ser como fulano, que passeava lá na comunidade com as melhores roupas, com os melhores tênis, e tinha todas as garotas ao redor dele, e mandava no pedaço, e ele disse, é isso que eu quero ser. Eu não sei o que deu, porque eles não ficaram aqui. Bom, depois de algum tempo eles saíram, e quando saíram, a situação desse menino não era nada legal. Mas é um desejo, e muitos deles morrem, porque eles não temem nada. Eles tomam umas e outras, fumam, cheiram, e quando, sob o efeito daquilo, eles são capazes de ir às últimas consequências. O texto diz, e no instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro. Um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. No caso aqui, a advertência bíblica é para não se meter com a mulher dos outros. Meu marido não está em casa. Ele pode chegar na hora H e você pode se dar muito mal. Mas no Velho Testamento, quando alguém era apanhado em flagrante adultério, era apedrejado. E a Bíblia, desde o início, mostra o que nós conhecemos no Novo. O salário do pecado é a morte. Isso significa separação de Deus. Deus disse, no dia que você comer desse fruto, você vai morrer, mas o homem não morreu. Então, que morte foi essa? Foi a separação de Deus. O
pecado entrou no homem e o pecado está aí hoje no mundo como resultado disso. A morte entrou, a morte veio para separar o homem de Deus. E além dessa morte, tem a morte espiritual. Essa é a morte espiritual. E depois vem a morte física também, que é a consequência do pecado. Provérbios 5, 3, 5, que trata de assuntos semelhantes, diz assim: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como o fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Provérbios 5, 20 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Provérbios 23, 29 diz assim, agora mudando o contexto, é o contexto de encher a cara. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. É atraente, né? Pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você vai dizer e vai derramar todo o mal que existe no ser humano e que está lá guardadinho, sob controle. É a carne liberada. A bebida alcoólica libera a carne para ela ser o que ela é, com toda a sua exuberância. Os seus olhos verão coisas esquisitas, seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Muitas pessoas pensam, eu só vou tomar um golinho, não vai ter nada. Toma um, toma outro, depois pega um carro, sai, mata a vida, tira a vida das pessoas. Você conhece isso aí de cor, já tem visto aí de montão. E outras pessoas dizem, eu não vou me viciar, eu só vou tomar um pouquinho. Mas depois vem uma fossa, depois vem uma depressão, depois vem uma tristeza, depois vem um problema e ele começa a beber mais do que devia e depois entra num estado que para sair daí, meu amigo, só pela graça. Se houver pecado, se houver ressentimento, então o diabo vai deitar e rolar. Se essa pessoa não descobrir o caminho da libertação através de Jesus, do perdão, do amor, de pessoas que o feriram, que o machucaram, essa pessoa vai ser uma presa fácil nas mãos do inimigo, porque tem espaço, tem liberdade para ele agir. Além do que a bebida já é um espaço enorme para o inimigo agir. Por que o inimigo entra? Já vi muitas pessoas possessas quando estão cheias, de cara cheia. Por quê? Porque a mente fica sem controle e ele vai aproveitar-se daquela oportunidade e vai entrar.
entrar mesmo, para possuir. Bem, o diabo tem um só propósito, que é roubar, matar e destruir. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o salário do pecado é a morte, já vimos. Tem saída para isso? Tem. No mesmo lugar onde diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No mesmo lugar que diz que o salário do pecado é a morte, diz também: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem saída? Tem. Mas a saída não é para você continuar no pecado. A saída não é para você viver no pecado, porque não há coerência. Concluindo, ao permitir a prova, a tentação, Deus quer nosso crescimento rumo à maturidade. Deus quer nossa aprovação para a vida eterna. Deus visa o nosso bem ao permitir que sejamos provados ou tentados. Vimos isso logo no início. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Existe uma outra coisa também: na luta contra o pecado nós devemos ser fiéis até a morte. Hebreus 12, 4 a 8 diz assim: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não chegaram a um ponto de enfrentarem a morte para não pecarem. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Por que Deus vai repreender você? Por que Deus vai deixar você se dar mal, você quebrar a cara e você entrar numa situação difícil? Porque você desobedeceu. E você então agora vai sofrer as consequências da sua desobediência. Mas o propósito não é te ver naquele estado permanentemente, é para você aprender e não cair em outro. É para você tomar vergonha na cara e não fazer novamente o que você sabe que só deu problema para você. Então, se você aprendeu a lição, tudo bem, senão você vai ter que aprender ainda mais, vai ter que apanhar mais, vai ter que se dar mais mal, até que chegue um ponto que você escolhe: ou eu me arrebento todo mesmo, ou então eu vou tomar juízo.